Começando agora mais um Se Liga, o seu resumo de notícias para começar o dia 24 de junho por dentro de tudo. Olha, ontem, dia 23, foi um dia daqueles, viu? Na política, tivemos anúncio novo para educação, uma decisão bem importante lá no Supremo Tribunal Federal e, claro, a galera já de olho em 2024. Uhum. Na economia, saíram números novos de inflação, crescimento, mas o juro continua alto mexendo no bolso da gente. Pois é, a taxa Selic não baixou. Lá fora, a tensão segue alta, né? Oriente Médio teve tentativa de cessar fogo, mas o Irã respondeu com firmeza. É situação delicada, muito delicada. E no futebol, Copa do Mundo de Clubes a todo vapor. E os times brasileiros, voltaram aos treinos. Se preparando para a maratona que vem aí. E não para por aí. Teve casamento de famoso, previsões, tecnologia com chip novo, alerta de segurança importante, novela na reta final, enfim. Muita coisa mesmo. Ok, vamos analisar isso. Começando pela política aqui no Brasil. O presidente Lula anunciou a criação do Prêmio Nacional da Educação. A ideia, assim, é dar um incentivo para as redes municipais e estaduais melhorarem, né? Exato, foco em creches, alfabetização, ensino em tempo integral e também o técnico. É uma tentativa de alinhar todo mundo, sabe? Governo federal, estados, municípios, todo mundo trabalhando junto pela qualidade da educação. Faz sentido. Enquanto isso, no Supremo Tribunal Federal veio a decisão sobre as sobras eleitorais. A maioria dos ministros votou contra adiar a troca de deputados por causa daquele novo cálculo das vagas. É uma questão técnica, mas com impacto político direto, né? E teve também o debate sobre liberdade de expressão, no caso da Marcha da Maconha, que continua. Continua quente. E falando em política, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele apoiou publicamente os ataques americanos ao Irã, uma posição, assim, bem diferente da do governo atual. Uhum, marca uma diferença clara. E ele também falou que precisa de mais apoio no Congresso, principalmente no Senado, para, nas palavras dele, mudar o destino do Brasil e reequilibrar os poderes. Olha aí, isso já mostra bem o cenário se armando para 2026, né? E essa tensão constante entre diferentes visões políticas e também com o judiciário, fica claro. E tem uma notícia preocupante que saiu ontem. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, disse que cortes de verba do governo simplesmente paralisaram o monitoramento da qualidade dos combustíveis. Nossa, isso é grave. Porque impacta direto o consumidor, né? A gente não sabe mais o que está colocando no carro. E a fiscalização de um setor tão crucial fica muito frágil. Exato. Mudando para a economia. O Boletim Focus, aquela pesquisa do Banco Central, trouxe alguns dados. A projeção para a inflação deste ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, caiu de novo, pela quarta semana seguida. Foi para 5,24%. É uma notícia boa, né? Sinaliza uma desaceleração. Sim. E a expectativa para o Produto Interno Bruto, o PIB, subiu um pouquinho, para 2,21% em 2025. Já o dólar, a expectativa que fecha o ano em R$ 5,72. Mas aí vem o outro lado. Apesar dessa melhora nas projeções, o Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu manter a taxa Selic em 15%, bem alta. Pois é. Por quê? Eles alegaram incertezas. Basicamente, o recado é: o juro alto vai continuar por mais tempo para tentar controlar a inflação de vez, mesmo com esses sinais melhores. Entendi. E a indústria, claro, reclamou de novo. Estão preocupados com mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, dizendo que pode atrapalhar investimentos e pedindo corte de gasto público. A pressão continua, né? Continua. Mas, notícia boa para o bolso de muita gente. A Receita liberou ontem o segundo lote da restituição do imposto de renda. 11 bilhões de reais para quase 6 milhões e meio de pessoas. Uau, bastante gente. E também teve pagamento do Bolsa Família para quem tem o número de identificação social, o NIS, com final 5. Esse dinheiro faz uma diferença enorme para muitas famílias, né? Um alívio importante. Com certeza. Agora vamos dar um pulo lá fora. No Oriente Médio, os Estados Unidos anunciaram um cessar-fogo de 12 horas com o Irã, mas o Irã diz que não parou, né? Que lutou até o último minuto. A situação continua muito tensa. E a resposta iraniana veio forte. O parlamento deles aprovou um projeto para acabar com a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica. E ameaçaram fechar o Estreito de Hormuz. Isso é muito sério.
Muito sério. Por ali passa quase 20% do petróleo mundial. Imagina o caos na economia global se fecharem mesmo. O preço do petróleo dispararia, China, União Europeia, todo mundo já está preocupado, pedindo calma, e ainda tem a questão dos danos na usina nuclear de Fordow e a dúvida sobre quanto urânio enriquecido o Irã realmente possui. Por causa disso tudo, os Estados Unidos emitiram um alerta de segurança mundial para os seus cidadãos. E, mudando um pouco de assunto internacional, mas ainda preocupante, continua difícil o resgate daquela turista brasileira acidentada na Indonésia. Que situação complicada para ela e para a família, né? Tomara que consigam logo. Tomara. Bom, vamos falar de futebol. Vamos? Ontem, pela Copa do Mundo de Clubes, teve Atlético de Madrid contra o Botafogo. E também Inter Miami versus Palmeiras. Jogos de peso? E o Vasco, hein? Voltou ontem aos treinos depois das férias. Já está se preparando para a maratona do Mundial. Vai ser puxado. E olha só, até previsão de vidente tem. A Lavínia Costa deu os palpites dela para o Brasileirão 2025. Favoritos: Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians e Inter. E na zona de perigo, segundo ela, Sport Vitória. Será? Vamos ver, né? Futebol é cheio de surpresas. Sempre. Agora, mundo dos famosos. A atriz Giovanna Lancelotti casou com Gabriel Davi. Cerimônia no Cristo Redentor. Chique? E já tem gente olhando 2025 pela numerologia. Dizem que a Anitta vai focar no pessoal. Neymar precisa ter cuidado com a forma física e talvez enfrente polêmicas. Ludmilla e Virgínia, ano de renovação e projetos novos. Interessante essas previsões. E falando em sucesso, o filme sobre o Ney Matogrosso, Homem com H, tá bombando na Netflix. E é legal ver também a Andressa Urashi e o Marcos Mion usando a visibilidade para falar sobre autismo, né? Uma causa importante. Super importante. Usar a fama para algo relevante. Tecnologia agora. A Samsung lançou o chip Exynos 2500. Tecnologia de 3 nanômetros, 10 núcleos, promete ser um salto enorme em desempenho e eficiência para os celulares. Aqui a coisa fica realmente interessante. Porque um chip assim não é só para deixar o celular mais rápido para joguinho, sabe? Ele abre caminho para a inteligência artificial rodar direto no aparelho, de forma mais potente, sem depender tanto da nuvem. Entendi. Tipo IA no bolso mesmo? Exato. E claro, isso acirra a competição com as outras fabricantes de chips. A briga vai ser boa. Mas nem tudo são flores na tecnologia. Tem um alerta sobre o novo vírus bancário para Android, o Godfather. Esse nome já assusta. Pois é. Ele é perigoso porque consegue criar telas falsas idênticas aos apps de banco para roubar dados e senhas. Nossa, que sofisticação. É um lembrete para a gente ter muito cuidado com segurança digital, né? E os bancos precisam estar sempre um passo à frente. Com certeza. E continua aquele debate sobre a nuvem soberana do governo. A ideia é ter mais controle dos dados nacionais, mas a crítica é que ela ainda depende muito de tecnologia estrangeira, tipo Amazon Web Services, Google. Levanta a questão, até que ponto é soberana se a base tecnológica é de fora, né? Uma discussão complexa sobre dependência versus autonomia digital. Exatamente. Para a gente ir fechando, as novelas Garota do Momento, Força de Mulher e a reprise de Vale Tudo estão na reta final. O pessoal que a acompanha deve estar ansioso. E o ator Kevin Costner dá uma declaração curiosa, dizendo que para ele só existem 5 filmes perfeitos na história. Gerou debate. E em São Paulo, a agenda cultural tá cheia. Tem arraial, exposições, até uma Mass Experience. E falando em eventos, a tendência para 2025 parece ser eventos com mais propósito, sabe? Experiências imersivas, mais acessibilidade, preocupação com sustentabilidade. O público está buscando mais do que só entretenimento. Faz sentido. Infelizmente, tivemos também uma notícia muito triste ontem. A queda de um balão em Santa Catarina, que resultou na morte de 8 pessoas. Uma tragédia. Muito triste mesmo. Nossos sentimentos às famílias. E para quem gosta de tentar a sorte, a Mega Sena de hoje está com um prêmio estimado em 3,5 milhões. Ufa! Quanta coisa para a gente começar o dia sabendo o que está rolando, hein? Tudo impacta a nossa vida. Exatamente. A gente agradece muito a companhia neste resumo. Esperamos que essas informações ajudem a navegar pelo dia com mais clareza. E fica a dica: entender o contexto por trás de cada notícia é sempre fundamental. É isso. Continue com a gente para mais análises e informações no nosso próximo encontro aqui no Se Liga.